Esse poema é sobre a morte, eu fiz no Dia dos Mortos, para homenagear e tal. É como que eu penso acerca do que é morrer. Eu cito aí duas influências importantes, que é o Irving Allen, um grande psiquiatra americano, e o Epicuro. Enfim, e é o que eu penso, a morte são trocas, a gente troca uma coisa por outra, quer dizer, o mundo se renova através dela e tal. Enfim, vou ler. Essa gravação é especial para o canal que eu estou fazendo no YouTube, vamos ver se funciona. Então, o título é Ideia de Morte, as trocas. Eu vou falar da morte que muda tudo. Eu vou contar a minha parte enquanto eu não fico mudo. Na obra do poeta, a morte não é absoluta. Pode morrer um desejo, morrer um prazer. Morre-se um pouco ao fim de cada luta. Morre em vida muitas formas de viver. Por último, vai morrer a esperança. Primeiro morreu o jeito de criança. Mas tudo isso ainda pode renascer enquanto o próprio poeta não morrer. Aí acontece a morte literal que esses versos vão descrever. Para o bem ou para o mal, é isso que eu consegui aprender. Disse Alan sobre a nossa sorte: duas coisas não se encara de frente: o sol que ofusca e a própria morte. Seja você ateu, agnóstico ou crente. A morte é parte de tudo à vista, mesmo para quem não se toca. Vou começar dando uma pista. A proximidade da morte troca. O medo pela coragem, o terror pela ousadia, a urgência pela calma, movimento por paralisia. Troca a distância pelo perdão, a dor pela anestesia, a indiferença pela paixão, se torna eterno o efêmero dia. Mas a morte não faz pausa e troca no sentido oposto. Aí as mudanças que ela causa provocam um maior desgosto. O eterno evapora num segundo, a calma se transfigura em horror, o perdão fica distante desse mundo, no rosto ousado surge um ricto de pavor. A chama já não arde, o corpo quente se resfria, o destino ou o acaso é quem escolhe a primazia. Afortunados vão depressa, infelizes sentem medo, os perversos já vão tarde, os heróis foram mais cedo. A morte troca a fé por incerteza e descrença transitória, ou, no instante de clareza, ilumina toda a história. Quem morre leva para sempre um pedaço de cada amigo, mas o seu legado se cumpre, segue vivo aonde encontra abrigo. Os mortos carregam pendências e amores de seres viventes, mas deixam vivendo suas ideias e obras que germinaram sementes. O moribundo vê a mula sem cabeça, puxando seu caixão numa carroça. Nessa terra tem superstição abessa, e a morte também faz troça. Ninguém no planeta ignora, todos os vivos estão disponíveis. A morte cria, mas também elimina problemas intransponíveis. A morte separa os entes queridos, ou será que a todos reúne? Seu espectro assombra a noite, quem já ficou impune? Tem gente que ainda pergunta para o corpo inerte que jaz, mas a morte é uma defunta que não responde jamais. A morte errante, vadia, inexorável, vai renovando a vida por partes. Sim, a morte também é saudável. A ideia da morte enriquece as artes. A humanidade sempre temeu a morte e nunca vai desistir de indagar. Será que existe alguma sorte depois que a morte nos levar? A filosofia de Epicuro me ajuda a encarar. Por que temer a morte? Ele perguntou. Aonde estou, a morte não pode estar. Aonde a morte está, sou eu quem já não estou. É reconfortante, mas permanece o mistério. Epicuro alivia o medo do que vem depois. O exato instante da morte ainda é solitário e desconhecido. Não é uma viagem a dois. O medo da morte também não é temático. Desconhece raça, credo, orientação sexual. É um medo verdadeiramente democrático. Berço, gênero, poder, títulos, fica tudo igual. O medo da morte é do tamanho do medo da vida. Para quem deseja ser eterno, o medo é infinito. O velho apegado e tacanho encara o fim atônito. Mesmo quem vive no inferno prefere seguir na lida. Diante da morte, cada homem tem seu jeito singular. Brio, coragem, covardia se revelam antes de tudo terminar. O indivíduo é a sua virtude, o seu vício, sua obra e o seu penar. Depois da morte, entretanto, rico, pobre, solitário e popular viram matéria decomposta,
sem nenhuma distinção particular. Retornam ao pó, essência do universo, poeira estelar, presente em tudo que se vê e que se possa imaginar. Eles são o fogo, a terra, a água e o ar. É isso aí.